Segunda de Reis, capítulo 13, versículo... Aliás, abre Segunda de Reis, capítulo 13, versículo 10. Quando eu falo isso do evangelismo, eu sei que tem pessoas que estavam com problemas, eu sei que tem pessoas doentes, eu sei que tem pessoas trabalhando, mas existe também pessoas que poderiam estar e dar um pouco de si pelo que o Senhor fez na cruz por você. Eu sei que tem pessoas que têm imunidade baixa, isso tudo a gente reconhece. Mas por que eu falo isso? A gente vai para o supermercado, a gente vai para tanto lugar, a gente vai pagar a conta, a gente pega a condução, todo mundo aqui trabalha. Você tem contato com todo mundo, filho. É vírus. Você vai para a loteria, você vai no supermercado, você vai no shopping, você não deixou de se movimentar. Ninguém fica em casa parado, escondido. Você come, você tem que comer, você tem que pagar a conta, você tem que ir na rua. Foi meia hora, 40 minutos, uma hora, sei lá, mais ou menos, mas algo tremendo, eu creio que Deus fez em corações, em nome de Jesus. Segundo de Reis, capítulo 13, diz assim: no ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeocás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, mas e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro de crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Continuando, e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. De novo, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. De novo, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Foi bem enfático. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido? Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Só o versículo agora 25. E Joás, filho de Jeocás, tornou a tornar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento, te pedimos a direção. Espírito Santo, tu tomas principal lugar, tu tens liberdade nesse lugar. Fala conosco, amigo, fala conosco, Espírito Santo. Aleluia, nos enche essa noite, em nome de Jesus. Pai, abra os ouvidos espirituais do teu povo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, e graças a Deus. Amém.
Eu estou estudando esse livro, né? Por isso que eu acho que é a segunda ou terceira pregação que eu dou. Muitos ensinamentos aqui. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Depois da morte de Jeocás, Jeocás era pai desse Jeoás. Jeoás, ele assumiu, foi ser rei de Israel em Samaria, quase na mesma época de Joás, Jeoás e Joás, que era rei de Judá. Joás era rei de Judá e Jeoás, ele era rei de Israel. Joás estava acabando o seu reinado de Judá, já tinha quase 37 anos. Só que os dois tinham o mesmo nome, mó barato, né? Do mesmo momento, duas pessoas com o mesmo nome. Tanto Jeoás como Joás quer dizer a mesma coisa, quer dizer o Senhor é forte. A raiz é a mesma. Jeoás ou Joás é o mesmo nome, quer dizer aquele que ousa também. E uma coisa interessante, que esse rei Jeoás de Israel reinou 16 anos. O seu avô era o tal de Jeú. Depois veio Jeocás, que era o pai dele, e depois veio Jeoás. Presta atenção uma coisa. Jeú foi um homem que Deus o levantou. A gente vê que todos eles, a Bíblia fala, e eu vou mostrar isso, que infelizmente, Deus não se agradou das suas obras. Eles fizeram o que era mal ao Senhor, porque não abriram mão dos pecados de Jeroboão, cujo pai era Nebate, e fez pecar Israel. Ou seja, era pecado de idolatria. Jeú começou bem. Jeú, Deus o levantou, era ungido era direcionado por Elias, foi consagrado por Elias, recebeu a palavra de Eliseu, destruiu os profetas de Baal, jogou por terra toda a linhagem de Acabe, matou Jezabel. Olha que homem, meu irmão. Mas a Bíblia fala, 2 de Reis, capítulo 10, versículo 31, se você quiser abrir, eu vou ler aqui. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Jeroboão, ele introduziu a idolatria, aos ídolos, aos bezerros. Presta atenção uma coisa. A mesma coisa foi o filho desse Jeú que veio, que era pai de Jeoás, que a gente está lendo aqui a história dele, junto com Eliseu. Também a Bíblia fala, lá no versículo 4, capítulo 13: porém Jeocás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu. Estavam sendo atacados pela Síria, ia destruir tudo. Eles ainda tinham um pouco de fé, tanto o pai Jeú como ele, mas o final foi triste. O final foi triste. Ele clamou, mas o versículo 6 fala que eles foram destruídos e viraram pó, meu irmão. Sabe o que está escrito aí no texto, versículo 6? Jeroboão, que fez pecar Israel, olha só: contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, versículo 6, porém andaram neles. E também o bosque ficou em pé, não deixou Jeocás mais o povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria o tinha destruído e os tinha feito como pó. Destruiu tudo. Aí veio o filho. Deus dá uma oportunidade, como Deus ao avô e ao pai. Agora você vai. Estava também sendo atacado pela Síria. Ali estava Eliseu. Eliseu estava prestes a morrer, prestes para cumprir o seu plano nessa terra, ia subir para o Senhor. Amado, a fé era tão grande, diferente desses três homens, que até a Bíblia fala no versículo 21 desse capítulo: caiu um homem morto na cova de Eliseu e viveu. Homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E esse Joás recebeu uma ordem quando chegou lá, vendo Eliseu no leito. Primeira coisa, ele mostra um pouco de fé. Ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma palavra que Eliseu disse para Elias antes de ser transladado. Se você ver o capítulo 2 aí desse livro,
Ele falou, antes dele subir, ele falou: meu pai, carro de Israel, os seus cavaleiros. Mas presta atenção, aí que está a diferença desse pai. Um falou de uma forma e o outro falou de uma outra forma, com uma outra intenção, com outro coração, e a gente vai falar sobre isso. Eliseu, ele pega e manda Joás, como diz aí, como a gente leu no versículo 14 em diante: pega o arco e as flechas. Ele pegou. Pega o arco e a flecha. Eliseu pega a mão dele e coloca sobre a mão de Eliseu. Sabe o que estava acontecendo ali? Ele estava dizendo: Deus é contigo. Deus estava dizendo ali através da vida de Eliseu, confirmando aquele ato profético, confirmando aquele momento, dizendo que Deus estava com ele. Deus, eu sou contigo, Joás, eu vou com você. Essa confirmação da mão dizendo que eu sou um com você. Eu estou contigo, Joás. Mas infelizmente ele tinha uma fé fraca. Joás, eu estou contigo. Joás, eu estou confirmando a minha aliança contigo. Agora abre a janela para o Oriente. E aí que começa. Abra a janela para o Oriente. Eu queria falar sobre isso, que Deus gerou no meu coração para te falar. Abre a janela para o Oriente. Lá está, ele mostrou fé, ele obedeceu. Ele obedeceu a Eliseu, ele continuou a obedecer. Ele abriu a janela e ele olhou para o Oriente. Sabe o que quer dizer Oriente? O que é Oriente? Abra a janela para o Oriente. Por que Oriente? Oriente significa o nascer do sol. Oriente significa sol nascente, o leste. É onde o sol se põe, é onde o sol nasce. É onde o sol nasce. Oriente. Leste. Oriente também quer dizer o levante. Está falando do sol. Essa palavra ela vem do hebraico, quer dizer Mizah, M-I-Z-A-H, que quer dizer nascer do sol. Tem duas palavras que definem Oriente. Uma é Mizah, quer dizer nascer do sol. Também quer dizer distinguir o Oriente do Ocidente. Eu vou abrir aqui Salmo 103 para tirar essa dúvida com você. Salmo 103, versículo 12 diz assim, para você ver a distinção. Você vai ver isso também em Josué, capítulo 11, versículo 3. Tem várias passagens falando de Oriente na Bíblia, em Números, livro de Números, livro de Josué, de Gênesis. Você vai ver várias passagens. Eu peguei esse exemplo, diz assim: quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. No Oriente, aí com essa palavra Mizah, quer dizer distinção de Oriente do Ocidente. Existe uma palavra também que aponta para o Oriente, que é Kadem em hebraico, K-A-D-E-M, Kadem, que significa aquilo que está à frente, o país que está à frente. Só que esse termo é para usar na totalidade. Deus, quando Ele fala o Oriente, usando essa palavra hebraica, Ele está dizendo os quatro cantos da terra. Gênesis capítulo 13, versículo 14 como exemplo. Passagem de Abraão, Deus dando uma promessa para Abraão. Ele fala, versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Deus está falando da plenitude dos quatro cantos da terra, diferente do outro que é distinção. O Oriente também aponta para as nações do Oriente Médio, por isso que o nome diz Oriente Médio. As nações, que eu me lembro: Egito, Iraque, Israel, Kuwait, Líbano, Iêmen. Iêmen também dizem que, estudos falam que o Éden era ali. Ainda não tem confirmação, não tem nada, mas uns dizem, historiadores falam que no Iêmen é onde existiu o paraíso. Não sei, a gente lê, mas são os países, mas tem um outro significado, é aí que eu queria falar para você.
O Oriente também significa o princípio, a origem, o começo, o início. A palavra do sentido figurado de Oriente, quando você pega o dicionário, ela fala todos esses temas, ela fala que é o início, é a origem, aponta para início, origem, começo, primórdio, primeiro de todas as coisas. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 8, algo tremendo, e eu queria falar para você isso. Recebe. E plantou o Senhor um jardim no Éden na direção do Oriente, e colocou o homem que o formou. E plantou Deus um jardim na direção do Oriente, e colocou o homem que o formou. Eu não sei qual é a frente de Deus, eu não sei qual é a lateral de Deus, eu não sei eu não sei qual é a frente do Senhor, qual é as costas, qual é o lado direito do Senhor, qual é o lado esquerdo, porque Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Deus estava falando ali algo tremendo. Ele estava falando que o homem foi plantado na direção do Oriente, dizendo que ao início, ao começo, o Oriente aponta para o sol nascente, o Oriente aponta para o início, o Oriente aponta para o começo. Deus está falando o seguinte: os olhos nossos têm que estar na direção do Oriente, tem que estar no início, tem que estar na origem, tem que estar no começo. Deus está falando isso diretamente para o homem, que o homem tem que olhar para o Oriente, está dizendo: mantenha os olhos à minha presença, e os meus olhos estão com você. Sabe o que Deus estava falando para Joás ali? Olha os olhos para o Oriente, aleluia. Joás, não tira os olhos de mim, mantenha a direção, olhe para a origem, olhe para o princípio. Deus está falando para você essa noite: olha para a origem, olhe para o princípio, olha para o início de tudo na tua vida. Pega a flecha, pega o arco, pega aquilo que Deus deu na tua mão e começa um novo começo, começa um novo início, começa, olhe para Deus, o início de todas as coisas, olhe para o Criador. Era isso que Deus está falando: olhe para o Oriente. Deus está falando para você e para mim: eu entro com coisa nova, eu entro com início novo, eu entro com um novo começo. Mantenha os olhos fitos na origem, mantenha os olhos fixos no início de todas as coisas. Mantenha os seus olhos fixos. Pega aquilo que Deus te deu na mão, começa tudo de novo, aleluia. Deus está falando: vou começar tudo de novo na tua vida. Deus está falando isso. Joás, está tudo perdido, Joás, está tudo difícil, mas pega aquilo que eu dei na tua mão agora, olha para o Oriente. Deus está falando: olha para a minha presença, aponta para isso, o Oriente. Deus está falando para um povo aqui: eu começo coisas novas na tua vida. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em nome de Jesus. Pega o arco, pega a flecha e continua a atirar, a avançar em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, Joás? Sabe o que aconteceu aqui? Joás tinha uma fé fraca. Isso acontece com muitas pessoas da igreja. Começa de uma forma, Deus dá a flecha, Deus dá arco. A Bíblia fala que Deus mandou atirar na terra, Deus não mandou cessar o tiro. Era para continuar atirando, era para continuar avançando, era para continuar atirando. Continua atirando a flecha, continua atirando a flecha. Deus está falando aqui: obedeça, Eliseu, olha para mim, mantenha um foco ligado em mim, mantenha um foco ligado na origem, mantenha um foco ligado no início, mantenha um foco ligado nas coisas primeiras, que sou eu na tua vida, que meus olhos estão com você. Sabe o que ele fez? Ele lançou 3 flechas. Sabe por quê? Aí eu entro com a palavra do Pai. Ele falou a mesma coisa que Eliseu. Ele falou as mesmas coisas: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros. Só que quando Eliseu falou isso no tempo de Elias, ele estava falando a qualidade de sucessor de Elias. Ele ia assumir o lugar de Elias, mas Deus era pai dele. Deus é pai. O pai aqui é letra minúscula.
Só que Joás olhava Eliseu a mais do que Deus. Se você ler livros paralelos, se você ler livros de estudo, você vai ver que Joás estava desesperado, que ele entendia que o profeta que mantinha Israel em equilíbrio, Israel vencendo, Israel em condução, tudo tranquilo, tudo em paz. Se o profeta morresse, tudo ia acabar e a glória de Deus não ia ter. Ele estava olhando mais para Eliseu, a mais do que Deus. Estava totalmente perdido espiritualmente, totalmente fora. Ele colocava mais a fé em Eliseu do que Deus, tanto que ele se desviou. Muitas coisas às vezes na nossa vida, e eu quero que você entenda isso. Deus dá arco, Deus dá flecha na nossa mão, a gente começa a avançar, mas o foco são em tantas coisas. A gente, sabe, a nossa caminhada tem que ser de obediência constante, até Deus mandar parar. Se Deus não mandou, você tem que avançar. E muitos param no meio do caminho, perde o percurso, perde a visão, perde a caminhada. Sabe por quê? Porque não busca, não olha para Deus da forma como tem que olhar. A Bíblia fala que Joás olhou de uma forma indiferente. Se você entender, sabe por que ele cessou? Aquilo ali não tinha valor nenhum para ele, aquilo ali era indiferente. Aquilo ali para ele, a mesma coisa em nada. Sabe por quê? Porque ele depositava fé no homem, não em Deus. E muitas vezes a gente na nossa caminhada, a Bíblia fala que tanto Joás como o pai, como o avô, se desviou dos caminhos de Deus e foram para os pecados de Jeroboão. Entrou idolatria, coisas feitas pelo homem. E muitas vezes a gente vai parando, porque as coisas feitas pelo homem nos chamam mais atenção do que Deus. E a gente para de atirar as flechas da forma como Ele deu na nossa mão para atirar. E a gente vai parando na caminhada. A Bíblia fala que se ele continuasse a atirar, porque Deus não deu ordem, Ele falou, continua a atirar até, sabe, quando eu mandar. Indiretamente Deus estava falando isso aqui, porque Ele falou que se ele continuasse a atirar as flechas, a Síria ia cair e ele iria consumir tudo. Ele olhou aquele momento uma coisa indiferente. Sabe por quê? Porque ele estava dividido. Assim como seus pais. Ele olhou aquele momento ali, o início de tudo, a origem. Amado, o que eu quero falar para você, não tire o foco da origem. Não tire o foco do início de todas as coisas. Não tire o foco do princípio de todas as coisas. Deus fez você nascer de novo. Ele tem uma palavra na tua vida. Ele te deu arco, Ele te deu flecha, Ele te deu um propósito. Continua a caminhar olhando. Sabe, eu estou dando o exemplo do Oriente, que é o início de tudo, é um exemplo. Mas amado, não pare de olhar e tirar o foco do Senhor. Muitos pararam de avançar, muitos pararam de caminhar da forma como iniciou, porque a origem, o início para ele é tudo. E muitas vezes a gente tira o foco da origem, do início, por tantas coisas. A gente começa a ficar dividido. Deus é um Deus que não dá nada pela metade, Ele te dá toda a totalidade de todas as coisas. Deus é um Deus que faz as coisas completas e não pela metade na vida do homem. Se Ele te deu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que ia derrubar a Síria, Ele ia derrubar a Síria, meu irmão. É assim na tua vida também. Se Ele tem um plano, Ele vai contigo até o final. Ele te dá um novo começo hoje, em nome de Jesus, na tua vida. Ele começa coisas novas. Ele levanta você de novo com o arco, com a flecha. Olha para o Oriente, olha para o início. Olha como você era. Eu inicio tudo na tua vida, eu faço um novo começo. Agora olha, dê valor, valorize o momento. Quando Eliseu botou a mão na mão de Joás, ele estava dizendo, tira o foco de mim. Olhe para Deus, nesse momento é você e Deus. Nesse momento o Senhor está fazendo uma aliança com você. Eu estou representando aqui a presença de Deus. Se eu estou com a tua mão, eu estou confirmando o ato que Deus está mandando você fazer. Sabe o que ele fez? Ele foi indiferente, ele cessou. A gente às vezes anda muito indiferente com as coisas de Deus, e a gente não percebe muitas vezes. Aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, a gente às vezes anda indiferente. A gente não valoriza da forma como tem que valorizar. Isso é um problema hoje muito grave na igreja. Eu anotei aqui uma coisa, e eu escrevi aqui um rascunho.
Não podemos ver mais o homem e seus feitos, seja positivo ou negativo, do que a Deus. Não posso me deixar levar pelo que vejo, e sim pelo que creio. Joás tinha visão em Eliseu, e na Síria Deus queria o foco nele. Naquele momento ali, o foco tinha que estar em Deus. Olha para o Oriente, a Bíblia fala bem claro em Gênesis 2:8, criou o Ed, botou o homem na direção do Oriente. O início, olha para mim, não pode perder o rumo. Até hoje, os judeus, quando eles vão dar uma direção para uma pessoa, para um bairro, eles olham para o Oriente. Você sabia disso? Eles olham para o início de todas as coisas, e depois eles indicam para onde vai. Se você não sabe disso, para se lembrar que Deus é o princípio de todas as coisas, Ele é o Criador, que a gente tem que andar na presença de Deus. Quando eles olham para o Oriente, simbolicamente dizendo, eles estão dizendo, Deus está presente, Deus está com o olho fixo em você. Eles olham com o nascer do sol, gera dentro de algo deles que começou um novo tempo, um novo início. A Bíblia fala em Mateus capítulo 2, versículo 2, que reis magos saíram para adorar a Deus. Eles falam uma coisa tremenda, se você quiser depois você lê. Eles falam, onde está o rei dos judeus? Nós vimos a estrela no Oriente, e nós viemos adorá-la. Nós vimos o início de todas as coisas, nós vimos o princípio. Tudo vai começar um tempo novo na tua vida, na minha vida. Deus estava falando isso com Jesus nascendo. Muitas vezes a gente não entende. Sabe por quê? Porque a gente anda tão natural, a gente anda tanto na caducidade da letra, que a gente perde a noção das coisas. Por isso que a gente vê gente muito apática na igreja, de uma forma geral. A gente vê gente com potencial que não avança, porque olha as coisas que são espirituais como se fosse natural. Isso trava o homem, você perde força, porque Deus quer, sabe, espiritualidade com você. É isso que faz o homem avançar. A tua ligação com Deus te dá gás, te dá visão, te dá entendimento, te dá discernimento das coisas, e faz você não parar de avançar com Deus. Você continua atirando flecha, você continua não olhando o homem, não olhando Eliseu, você não continua olhando o erro ou o acerto, você continua atirando flecha, você continua atirando flecha, até Deus mandar parar, você continua atirando flecha, porque o inimigo vai cair e a vitória virá, em nome de Jesus, meu irmão. Por isso que você vê gente fraca na fé, gente que desiste, gente que para na metade daquilo que Deus dá na mão. A gente vê cheio de gente isso dentro da igreja, vai morrendo, porque os olhos não estão fixos no Oriente. Vamos dar um exemplo. Não vai idolatrar o Oriente não, Deus está falando indiretamente para Deus, para o homem ali. Por isso que você vê pessoas fracas, pessoas doentes dentro da igreja espiritualmente, porque tiraram o foco do Oriente, do início, da origem, perderam o foco. Isso é um problema geral, está acontecendo na igreja geral. Hoje a gente se movimenta, como eu falei, por conforto, e não pelo que Jesus é, porque Jesus é cruz. Quando ele fala que o pecado de Jeroboão era um grande problema da época, porque o ídolo é tangível. Jesus, sabe, Deus, ele é intangível, você não pode tocar. O ídolo tem forma humana, Deus não tem forma. O ídolo você pede as coisas para fazer, Deus não. Deus nós temos que sacrificar pela vontade dele. É totalmente diferente. Aonde está o teu Deus? Vem para cá, ministério. Eu quero que você entenda essa noite, continua a atirar flecha. Para de olhar para o homem. Joás, ele olhou para Eliseu, que ele achava que todo o equilíbrio de Israel dependia de Eliseu, do profeta. Ele colocou mais responsabilidade e mais glória em Eliseu do que no próprio Deus. Ele parou de caminhar. Sabe o que aconteceu? Quando a gente olha para o homem, ele foi para o pecado de Jeroboão, porque atrai. Ele está vendo mais o físico do que o espiritual. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ele teve a oportunidade de ser diferente do pai e do avô. Parou. A diferença, olhar para o Oriente da forma como se deve olhar. Olhar para o pai que ele falou aqui, meu pai, não como uma forma de idolatria, mas uma forma de sucessibilidade, né? Sucessibilidade, é isso? Ser sucessor.
Eu quero que você fique de pé essa noite. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus venha, sabe, colocar tempo novo na tua mão, para que Deus venha continuar a fazer a obra que Ele começou na tua vida, para que você não pare no meio do caminho, na metade, porque Deus é Deus de coisas completas. Se Ele falou, Ele há de cumprir. Deus é um Deus imutável. Se Ele fez a obra, Ele vai com você até o final, mas exige cruz, exige sacrifício, exige entrega, exige o teu agir e pegar as coisas e fazer a força e lançar, exige os teus olhos estar fixos em Deus. Deus te dá um novo começo essa noite. Você crê nisso? Deus está falando, eu inicio tudo na tua vida de novo. Eu te dou flechas novas, eu te dou arco novo, porque Deus não desiste do homem, somos nós que desistimos de Deus. Se Deus te chamou para uma obra, Ele vai com você até o final. Ele continua apostando em você, mesmo que você não acredite em você mesmo. Deus continua a acreditar, porque a Bíblia fala que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel na tua vida, irmão. Então acredita, se levanta, continua no teu propósito. A tua família vai se converter, Deus vai te usar. Continua a ter visão das coisas, permanece na fé. O que aconteceu aqui, que ele estava quebrado na fé. A fé dele não era total, a fé dele estava dividida entre o homem e Deus. Não pode ser assim. O homem é usado por Deus, mas Deus é Deus. Nosso olho tem que estar em Deus, senão você para nas boas obras, você começa a parar no meio do caminho. Daqui a pouco você começa no gás, você começa orando pelas pessoas, fazendo trabalho de rua, você começa a avançar, teu ministério explode. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está fazendo assim, ó, vocês oram por mim. Em vez de você orar pelas pessoas e abençoar e profetizar, você começa a pedir ajuda. Teu arco começa a quebrar, a tua flecha já não atinge mais onde tem que atingir. Quantos pararam no meio do caminho? Amado, se a gente fazer um levante, eu vi uma pesquisa, escutei na rádio e vi uma pesquisa, a mesma quantidade de gente que tem na igreja tem lá fora, a mesma quantidade de gente que tem aqui dentro. Tem pessoas que passaram na igreja, tem uma igreja com a mesma quantidade lá fora. Agora você analisa, tem gente dentro da igreja que é descrente como aquelas pessoas que estão lá fora, só vem para a igreja para alcançar alguma coisa, ou parou de vir à igreja, mas fala que está na igreja. Ou seja, a quantidade geral é maior de fora do que de dentro. Porque tem muita gente dentro da igreja, de uma forma geral, que pararam de produzir, olharam para trás, colocaram a mão do arado e pararam. Estão igual aquelas pessoas lá de fora, mas ainda estão aqui dentro. Ainda há oportunidade para você. Deus está te dando um início novo, um novo começo, para a gente avançar como igreja, para a gente não desistir. Eu vejo gente, a gente tem contato com muitas pessoas, continua com o mesmo gás, continua igual Caleb, com a mesma força que começou. Se tiver que tomar um monte, ele vai. Tem gente aqui também, pode passar o tempo, pode passar os anos, continua com a mesma força e acreditando na promessa. A gente tem que continuar. Temos que continuar. O pastor, ele é meio agitado. O dia que vocês me veem muito calmo, vocês estão 5 anos comigo. Orem por mim. Temos que continuar olhando para o Senhor, olhando para a cruz, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Fui crucificado com Cristo. Hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amado, todo espaço vazio dentro do homem é ocupado por alguma coisa. Eu me lembro quando o Tozer fala disso. Se você começar a parar, alguma coisa vai entrar, porque você é um ser vivo, tem que ocupar um espaço dentro de você. Você abriu mão de Jesus por um momento, para de vir à igreja, para de fazer as coisas, outra coisa vai ocupar esse lugar aí. Aí você vai ficar mais fraco, a tua flecha vai diminuindo a distância, você vai parando de lançar flecha. Quero orar com você. Eu creio que tem guerreiros aqui. Eu
Crê que Deus está levantando uma tropa, um exército em nome de Jesus. Quem crê, faz assim, ó. Creia nisso. Deus ainda aposta em você. Tem gente aqui que vai continuar a fazer a diferença. Nós somos a igreja.